A paz do Senhor, meus amados, meus queridos da Igreja Batista Sermão, meus amados que perseveram comigo todas as quintas-feiras em oração, em aprendizado. Glória a Deus pela sua vida, meu querido. Que você continue assim, sabe? Eu sei que não é nada fácil ser disciplinado, ser perseverante, né? Fazer as mesmas coisas que nós julgamos que são valorosas diante de Deus. Nós perseveramos porque temos fé. Nós insistimos porque cremos. Amém, meus amados? Cremos e sabemos que Deus nos ensinou a sempre insistir diante dEle, colocar todos os nossos problemas, as nossas ansiedades, né? Orar pela nação, orar pela igreja, enfim, colocar todas essas coisas diante do Senhor. Amém, meus queridos? E assim nós vamos perseverar mais uma quinta da oração, né? Essa quinta, né, que está um calor tremendo, né? Esse fim de semana parece que vai ser mais quente ainda, mas vamos aproveitar para aquecer os nossos corações diante de Deus. Amém? Com muita fé, com muito aprendizado, com muita esperança e amor diante de Deus. Amém, meu querido? E vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo da segunda carta aos Coríntios. A gente já teve vários estudos aqui, né? E é muito bom esse tipo de leitura, esse tipo de mensagem sequencial que ajuda você, meu querido, a ler e compreender melhor as Escrituras. Todas as cartas foram escritas em um ambiente, uma cultura, para uma determinada situação. E nessa carta aqui, segundo aos Coríntios, Paulo está enfrentando, né, alguns homens que infiltraram nessa igreja, na igreja de Corinto, e queriam tirar a autoridade de Paulo. Queriam tirar esta igreja da tutela de Paulo. Alguns homens, né, que Paulo chama de superapóstolos, né, de falsos irmãos, que, por motivos que nós não conhecemos, mas provavelmente estão baseados na vaidade, esses motivos, né, queriam seduzir os corações dos irmãos. E Paulo, né, com esta igreja em particular, tem muitos problemas. A primeira carta dele já demonstra isso. Essa segunda carta já é uma carta bem mais pesada. É uma carta, parece que o ambiente está bem hostil aqui para Paulo, né, o ambiente para o qual Paulo escreveu, né, esta carta. E vamos ler, né, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Antes de lermos, vamos lembrar aqui algumas coisas que já estudamos, né? No capítulo 1, no versículo 14, né, Paulo espera que a igreja de Corinto se orgulhe dele. Né? Tem orgulho, né? Tem a alegria. O orgulho aqui está mais no sentido de alegria pela vida de Paulo, né? Porque ele é um servo de Deus, ele prega a palavra de Deus e ganhou esta igreja para Jesus. Né, do capítulo 1, 15, versículo 15 e 16, né, Paulo se vê, né, obrigado a explicar os seus planos, né, para esta igreja. E no versículo 17, Paulo ele responde a uma acusação de leviandade. Paulo foi acusado por alguns da igreja de ser leviano, porque ele prometeu fazer 2 visitas a esta igreja. E ele, pelo que parece, ele fez só uma, e ele evitou fazer essa segunda visita e escreveu uma carta, que não é essa aqui, né, segundo aos Coríntios, nem primeiro aos Coríntios. Uma carta corrigindo a igreja, né, poupando a igreja de uma presença dele que vai trazer correção, incômodo e tristeza para esta igreja, e preferiu escrever uma carta corrigindo. Né, o teor dessa carta, pelo que parece, foi pesadíssimo. E Paulo responde: eu não sou leviano. Né? As minhas atitudes estão baseadas no amor, porque eu amo vocês. No versículo 18, né, Paulo lembra a igreja que, da parte dele, né, a igreja só recebeu bênção. Da mesma forma que Deus deu para a igreja o amém, o sim, bênçãos celestiais, Paulo foi o canal dessas bênçãos. Deus usou Paulo para ser o canal dessas bênçãos, do amém, do sim. Paulo, da parte dele para a igreja, não tem sim e não, no sentido de que
da parte dele é dirigido à igreja, né? Bênçãos e maldição. Pelo contrário, Paulo sempre agiu positivamente para com esta igreja. No versículo 23, né, Paulo precisa invocar o nome de Deus como testemunha de que ele está falando a verdade. Ele não é leviano, né? Ele não quis fazer essa segunda visita porque ele preferiu fazer uma carta pesada, uma carta na qual ele chamou a atenção desta igreja por causa de vários erros. No capítulo 2, versículo 5, né, Paulo ensina a igreja que perdoar o irmão, né, a igreja deve perdoar o irmão que o afrontou Paulo. Né? A igreja deve perdoar este irmão que afrontou Paulo. No versículo 14 do capítulo 2, Paulo agradece a Deus, né, porque Deus está sempre conduzindo o ministério dele em vitória. Sempre. Deus está conduzindo o ministério de Paulo à vitória. Então, Paulo, ele fala assim com a igreja: olha, meus amados, Deus, através do meu ministério, Deus está me conduzindo em vitória. Meu ministério é bem sucedido. A palavra que eu prego, para alguns é cheiro de vida e para outros é cheiro de morte. Quem tem fé em Jesus terá vida eterna. E quem não tem fé em Jesus, ouvindo a palavra e rejeitando a pregação de Paulo, né, terá a morte eterna. Né? E Paulo fala, olha, é Deus que nos capacita para isso. É Deus que nos dá este poder para, através de nós, o perfume de Cristo ser exalado. Este perfume é vida para alguns e morte para outros. E aí, dando prosseguimento aqui, né, Paulo vai entrar no capítulo 3, dando continuidade a este raciocínio. Ele entra no capítulo 3, lembrando que os capítulos foram inseridos depois. Quando Paulo escreveu a carta, ele não colocou o capítulo. Né? Então, estamos no mesmo tema aqui, no mesmo contexto, e Paulo diz assim: será que com isso estamos recomendando, né? Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação, né, para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a nossa confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, meus amados, Paulo fala, olha, nós somos o perfume de Deus. Através do nosso ministério, Deus abençoa alguns e a pregação endurece o coração de outros e por isso a pregação para outros é maldição. Quem não crê, meus amados, é maldito. Infelizmente. Esta é a verdade. Muitos, quando é apresentado o amor de Deus, que Deus é santo, que a pessoa é pecadora, que ela precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo, em vez de se arrepender, em vez de quebrantar o coração, elas são, né, mais endurecidas ainda. Endurecem os seus corações e para estas pessoas a pregação, o perfume exalado pelo pregador é cheiro de morte. Aí Paulo entra no capítulo 3, né, falando, será que estamos nos recomendando a nós mesmos? Será que a gente está contando vantagem de forma carnal? Será que é isso que eu estou fazendo, falando que através do meu ministério, né, Deus está
abençoando pessoas e também levando cheiro de morte para outros, será que eu sou alguma coisa? Será que eu preciso me recomendar a vocês? Será que eu preciso falar para vocês quem eu sou novamente? O que era a carta de recomendação, meu querido? A carta de recomendação é o seguinte, funcionava da seguinte maneira na igreja. Existia uma igreja lá em Roma. Aí, uma pessoa, um pregador, ia lá em Roma, de outra cidade. Ele tinha que dar referências. De onde ele veio, de qual igreja ele era, quem autorizou o ministério dele, quem impôs a mão sobre ele para ser pregador, para ser pastor, para ser mestre. Uma pessoa devia levar esse documento, que tinha uma assinatura de uma figura importante, talvez, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, para que a igreja recebesse bem. A pessoa tinha que dar referência do ministério dela. Mas Paulo não precisa disso, sabe por quê, meu querido? Paulo, junto com os apóstolos de Jerusalém, faz parte daqueles que dão essas cartas, que assinam essas cartas, indicando alguém. Paulo, meu querido, é um apóstolo. Ele viu Cristo, ele foi ensinado pelo próprio Cristo. E Paulo fala, de uma maneira, Paulo fala o seguinte: olha, eu não preciso de carta de recomendação para vocês. O Espírito Santo agiu em mim. E preguei para vocês e vocês creram. É isso que ele diz no versículo 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Imagina, meus amados, Paulo precisar de uma carta para uma igreja que ele mesmo pregou e ganhou este povo para Jesus? E Paulo também faz uma referência aos pregadores que chegaram na igreja de Corinto, esses falsos apóstolos, trazendo referências, cartas, exaltando o ministério deles. Lá na frente, Paulo vai falar o seguinte: olha, eu não construo sobre fundamento alheio. Lá na frente, lá no final da carta, Paulo vai falar sobre isso. E aqui, de alguma maneira, ele está falando isso. Eu não preciso de carta de recomendação para vocês. Vocês são a minha carta. E não é uma carta de papel, não. De papiro, não sei. Qualquer material que foi escrito, que era usado para ser registrado, qualquer coisa. Paulo fala o seguinte, que a carta de recomendação dele está nos corações. Foi o Espírito de Deus que escreveu essas cartas. Porque, meus amados, contra transformação de vidas, não existe documento, não existe referência. Sabe? Uma coisa é você ser crente no papel, outra coisa é você ter uma transformação lá no seu interior. E Paulo fala disso. Através do meu ministério, vocês foram transformados. Vocês agora são a habitação de Deus. O Espírito Santo opera em vocês. Isto, esta é a minha carta. É desta maneira que Deus aprova o meu ministério. Que através do meu ministério, diz Paulo, através do meu ministério, vidas são transformadas. E é isso que Paulo está falando para a igreja. Agora imagina, meus queridos, a cara dos falsos pregadores, com aquelas cartas lá de recomendação, querendo tirar a autoridade de Paulo, querendo tirar Paulo do coração
desta igreja, da liderança desta igreja, diante deste argumento? Né? Aquela igreja devia perceber o seguinte: olha, não, espera aí, se somos crentes agora, se agora servimos a Jesus, é porque Deus usou Paulo, é porque Deus, através de Paulo, abençoou as nossas vidas. E é isto que Paulo está falando para esta igreja. Aí no versículo 4 ele fala o seguinte: olha, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Tal é a nossa confiança que temos diante de Cristo. Deus, o Espírito Santo, agiu em nós para transformar vocês, e agora vocês são a habitação do Espírito de Deus. E Paulo está confiante, porque realmente Deus está operando através dele. E a igreja de Corinto não podia fugir deste argumento, dessa argumentação. Aí Paulo, ele fala a fonte do poder dele. Ele fala a fonte da autoridade dele. No versículo 5, olha o que ele diz. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Olha só, meus amados. Tudo é a graça de Deus, meu querido. Tudo vem de Deus. Aí ele vai continuar, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Meu querido, minha querida, a nossa capacidade vem do Senhor. Com esta argumentação, a igreja de Corinto devia expulsar esses falsos apóstolos, estes falsos líderes, que se gloriavam na carne, que se gloriavam nos seus méritos, nas recomendações, que se gloriavam na oratória, no conhecimento. Meu querido, contra a transformação de vida, contra um pregador que prega para transformar vidas, usados por Deus, usado por Deus, me desculpe. Não existe argumento, não existe carta de recomendação. E Paulo conclui: Ele nos capacitou, ou seja, Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí Paulo aproveita que estava falando de transformação interior. A argumentação dele: não, a minha carta está no seu coração, está no coração desta igreja. Não é uma carta escrita por homens, e sim escrita por Deus, pelo Espírito Santo, nos seus corações. E ele aproveita esse desenvolvimento de argumentação para falar o seguinte: olha, da mesma forma, a antiga aliança era a aliança da letra. E a letra, a lei mata. A lei só serve para você conhecer que você é pecador e miserável. Mas o Espírito de Deus vivifica. Mas o Espírito vivifica. Então, Paulo, finaliza essa argumentação. Meu querido, minha querida, que você possa ser transformado dia após dia pelo Espírito Santo. Que Deus esteja agindo em você. Que você possa ser esta carta lida por todos. Uma carta de transformação, uma carta de amor, uma carta de glória diante de Deus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E agora vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela igreja, como nós estamos sempre insistindo, toda quinta-feira, e todo domingo, buscando a Deus em favor dessas coisas, porque queremos um país abençoado e queremos ser cheios do Espírito Santo, no nome de Jesus. Meu Pai, apresentamos a nossa nação diante de Ti, o nosso país, meu Deus, que está passando por várias dificuldades, são queimadas, meu Pai, é o preço do arroz que está bem alto. Tenha misericórdia, Pai. Meu Deus, são hospitais cheios, Pai,
São, meu Deus, escolas paradas, a economia, meu Deus, atravessando uma dificuldade. Mas antes de tudo, meu Deus, queremos a salvação de cada brasileiro, no nome de Jesus. Queremos que cada brasileiro, meu Deus, seja um brasileiro servo do Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que isso é possível, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Abençoe a nossa nação, Pai, tenha misericórdia. A nossa nação pecadora, a nossa nação, meu Deus, que afronta a tua santidade, a tua lei, tenha misericórdia. Abençoe as nossas autoridades. Abençoe, meu Deus, patrões, empregados, estudantes, aqueles que trabalham no sistema de saúde, no sistema de segurança, meu Deus, e no sistema de educação. Que a nossa nação seja abençoada no nome de Jesus. Pai, quero apresentar também a igreja do Senhor diante de Ti. Que a igreja do Senhor, meu Deus, seja uma igreja abençoada. Pai, queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos, meu Pai, estar sempre no primeiro amor. Queremos, meu Deus, estar sempre, meu Deus, naquele primeiro momento, Pai, naquela primeira reação, Pai, onde nós conhecemos o Deus Santo, o nosso pecado e o amor de Deus demonstrado ali na cruz, em Cristo Jesus, crucificado pelos nossos pecados. Que a alegria do Espírito Santo esteja no nosso interior, produzindo vida, produzindo renovo, nos edificando em Ti. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser dominados pelo Teu Santo Espírito. Meu Deus, queremos que nós, Pai, cada um de nós, seja, meu Deus, uma habitação da palavra de Cristo Jesus, para que possamos testemunhar, para que possamos, meu Deus, fazer a boa obra até que o Senhor venha, até que o Senhor volte para reinar para sempre nos nossos corações. É o que pedimos, meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, dando continuidade, vamos orar pelos pedidos de oração, no nome de Jesus. Vamos orar por Jussara, o filho dela, Dagoberto, que ela pede libertação e conversão pelo filho dele, a saúde da Sueli Pereira, a saúde da irmã Solange, a saúde da Thaís, filha da Renata, a conversão da família da Ivone, a vida espiritual da Elma, a filha dela, Camila, proteção, a família da irmã Arilma, a família da irmã Celina e a saúde dela no nome de Jesus, a conversão da família do nosso irmão Alessandro, a conversão dos pais do nosso irmão Cleiton, fortalecimento de Camila Xavier, oração pelo nosso irmão Toninho, pela saúde dele, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Toninho. Que Deus te fortaleça, no nome de Jesus. A saúde da nossa irmã Silvana, e ela pede também oração pelo filho dela, Frederico, no nome de Jesus. Deus te abençoe, irmã Silvana. No nome de Jesus, um abraço para você. A saúde do nosso irmão Geraldo Melo, a saúde do Silvio, a escola da irmã Tânia e os pais dela, a saúde da nossa irmã Lia e a proteção dos filhos dela. Graças a Deus, Deus ele abriu uma porta de trabalho para o filho dela. A conversão do Eduardo e Geraldo, que são os irmãos da Geralda Maria. Graças a Deus, Deus respondeu e deu emprego para o Jonathan, que é o filho dela. A saúde da nossa pastora Marilene, a empresa dela, a família dela, no nome de Jesus. A saúde da irmã Áurea, da irmã Júlia, da Vandra, a mãe do Vandinho, e a proteção do Vandinho, A saúde da Romilda, a família da Romilda, no nome de Jesus. Vamos orar, por Daniel, que é o esposo da Bianca, que Deus esteja abrindo uma porta de trabalho para ele. Os filhos da irmã Maria da Luz, que Deus dê direcionamento e fé. A Milene, que é a irmã da Marcilene, que Deus dê libertação, conversão e saúde. Os pais do Chico, que Deus esteja abençoando. E o Wellington, que é o irmão dele, que Deus esteja libertando. Que Deus dê ânimo e sabedoria para a Nésia. Que Deus dê sabedoria para a Claudisleia e abençoe a família dela.
Né? A Marlene Nogueira pede oração pelo seu genro Fernando, para que ele volte para o Brasil em paz, pela família dela, e pelo cunhado dela, que é Luiz, né? E é o Luiz, problema de saúde, que Deus esteja abençoando o Luiz no nome de Jesus. Né? Pelo Israel, que é filho da Nelma, uma porta de trabalho para ele. A família da nossa irmã Cristiane, que Deus esteja dando direcionamento profissional para o Guaíra. Para a nossa irmã Daniele, né? A saúde dela, né? A vida sentimental dela. Gisele e Danilo, que são conhecidos dela, que Deus esteja abençoando no nome de Jesus, viu, minha querida? Irmã Daniele, que Deus esteja com você. A irmã Soraya pede oração por sua família, né, pela conversão de todos. E por Rodrigo, para que Deus esteja libertando ele no nome de Jesus. A irmã Leliane pede oração pela família dela. Né, que Deus esteja, continua dando o direcionamento no nome de Jesus. A saúde do nosso irmão Heitor. Um abraço para você, meu querido. A irmã Denise pede portas abertas para ela, para o filho e para o esposo. Amém? A Marisa pede oração pelo neto Gabriel, libertação dele. Né? A Linéia pede oração pela pastora Celina, pela saúde dela. A Ana Mendes pede oração pelos pais dela. O Edmilson pede oração para a conversão dos irmãos. A saúde da nossa irmã Dorinha. A Marinalva pede oração pela patroa dela em todas as áreas. Oração pela saúde da irmã Nádila, amém? Que vai fazer uma cirurgia. A irmã Fátima pede oração por sua saúde, né, pela família, por José Donizete e família. Amém? Deus te abençoe, minha querida. Um abraço para a irmã Fátima Lima. Que Deus esteja abençoando no nome de Jesus. E a Helena pede oração pela sua família e por Raquel, para que Deus esteja abrindo uma porta de trabalho. Meus amados, se eu esqueci de alguém, depois os irmãos me avisem, tá? Porque é um outro papel aqui, outras anotações, e os irmãos me atualizem aí se eu estiver esquecendo de alguém. Tá bom? Vamos orar, meus queridos, vamos amar os nossos amados, né? Os nossos irmãos. Vamos expressar o nosso amor por eles através da oração. Meus queridos, quero lembrar os irmãos, Deus é poderoso. Deus é poderoso. E em Cristo Jesus, meu querido, nós temos acesso ao Pai. Em Cristo Jesus, nós temos acesso ao Pai para fazermos os nossos pedidos, colocarmos as nossas ansiedades, os nossos problemas, e assim, né, com convicção, sabendo, né, que estamos sendo ouvidos, orarmos ao Senhor, pedirmos a Ele, insistirmos diante dEle, porque isto agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você demonstra fé, meu querido, através da insistência. Amém? Você crê e obedece. Você sabe que Deus é poderoso e entra diante dEle em oração. Amém? Pai, está aqui os pedidos, Pai. E, meu Deus, por mais que venhamos a esquecer de algum, o Senhor ouviu todos. O Senhor conhece todos. Aliás, Pai, sabemos que o Senhor conhece cada coração, de cada habitante aqui deste planeta, de cada homem, meu Deus, que já viveu aqui nessa terra, o que vai viver. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor é um Deus de poder, é um Deus de glória. E é ao Senhor que nós oramos, Pai, no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos méritos dEle, porque sabemos que somos nada, mas o Senhor é tudo, mas o Senhor é poderoso, e está aqui, meu Deus, diante do Senhor, Pai, pedidos por libertação, para que o Senhor abra portas de trabalho, para que o Senhor, meu Deus, se dê saúde, para que o Senhor, meu Deus, tire o coração de pedra e coloque um coração de carne, que essas pessoas, meu Deus, venham servir ao Senhor, venham entregar as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós descansamos nisso. E nessas promessas, Pai, e nestes ensinos, Pai, nós nos apoiamos e entramos diante do Senhor em oração para pedir ao Senhor que o Senhor abra portas, para que o Senhor liberte, para que o Senhor converta,
para que o Senhor dê saúde, no nome de Jesus. Conforte os corações, dê perseverança, dê crescimento, Pai. Dê toda sorte de bênção espiritual, dê sabedoria, Pai. O Senhor não nega sabedoria a quem te pede. Enfim, Pai, dê todas essas bênçãos espirituais e mais essas aqui, Pai. Libertação, conversão, portas de trabalho, meu Deus, que o Senhor abençoe empresas, que o Senhor, meu Deus, dê saúde, no nome de Jesus. E assim, Pai, prosseguiremos insistindo diante do Senhor, Pai, porque para onde iremos? Não confiaremos na força do nosso próprio braço. Não podemos nada sem o aval do Senhor, sem a permissão do Senhor. E o impossível, meu Pai, só o Senhor pode fazer. E por isso descansamos no Senhor. E por isso entregamos, meu Deus, as nossas ansiedades, os nossos pedidos, Pai, dos nossos irmãos, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, continue perseverando diante de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. E semana que vem vamos continuar em oração, no estudo da segunda carta aos Coríntios. Amém? Perseverando diante de Deus para que possamos crescer em tudo. Em conhecimento, em fé, em amor, em graça, em esperança. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Um abraço para todos vocês.